Olá, meus amigos, aqui é o Misael Nório, mais uma vez com um novo vídeo para todos vocês que estão acompanhando o canal do Misael Nório. No vídeo de hoje nós queremos falar sobre a carga tributária no Brasil. O que o senhor acha? A carga tributária no Brasil, ela é alta ou é baixa? Se inscreva no canal, deixe o seu link, seu like e se compartilhe. Muitas pessoas estão discutindo a respeito disso. E nesse vídeo aqui nós estamos passando as informações para você, para que você possa entender o que está acontecendo. Nós estamos fazendo vários vídeos para que você entenda a questão da tributação aqui no Brasil. Veja só, lá atrás, 50, 60 anos atrás, o Brasil ainda engatinhava na situação da indústria. O Brasil era um país quase que totalmente agrícola, que não tinha muitas indústrias. Então tinha muito poucos impostos, porque o número de população era muito pequena. Não era tanto igual hoje. Então a tributação era menor do que nos dias de hoje. A questão da carga tributária, ela está interligada à questão da economia e também ligado com o crescimento populacional de um país. Todo país tem um imposto, tem tributo. Você paga, vai para o governo e o governo retorna para a população para a construção de obras, como é feito aqui na minha querida Bandeirantes. Você paga o tributo para o governo municipal, estadual e federal, vai para o governo e depois volta em forma de obras e crescimento. Pois bem, vamos lá. A partir do momento que o Brasil vai se desenvolvendo, foi aumentando mais pessoas, foram renovando, foram criando mais e mais impostos. Tá bom? Isso aqui mais para frente, num outro vídeo, eu estarei explicando para você. Mas até o ano 50, 60, a tributação no Brasil era bem menos. Hoje nós estamos aí, uns falam entre 37% e 40% de tributação. E os veículos de comunicação, que é o rádio, jornal, a TV e outras coisas aí, eles acabam colocando muito a questão sobre a OCDE, que é uma organização que é os países do mundo, que o mundo também, o Brasil pretende participar da OCDE. Então, de acordo com a OCDE, o Brasil está numa média muito boa na sua razão da sua carga tributária. O Brasil está abaixo de 30%, 35%. Então eu vou te explicar. A arrecadação de todos os tributos que é arrecadado no país, os tributos, nós temos taxa de contribuição de melhorias, entre outros impostos. O que acontece? Tem essa arrecadação que ela vai para o cofre, para o governo, tanto para o governo municipal, governo estadual e o governo federal. E você pega para fazer uma conta, você tem que pegar o índice para saber se essa carga tributária aqui do Brasil ela está alta ou baixa. Então, esse índice, você pega o relatório no site da Receita Federal do Brasil. Então, eles fazem uma comparação com o PIB, que é o imposto da contribuição do produto bruto. Então, tudo aquilo que o Brasil produz, que é o produto interno bruto,
eles pegam essa comparação tanto do PIB, que está muito ligado com a economia. Então, você pega o índice do PIB com a conta tributária e faz aquela comparação ali. Então, você vê, o PIB cresceu, a carga tributária cresceu, então você faz uma comparação dos acontecimentos. A questão é colocar como que é feito o desenvolvimento de toda o desenvolvimento que é investido em toda a região do nosso Brasil. Nós fazemos uma conta baseada da população. Quantos habitantes tem? Então, nós fazemos uma continha. Olha, aqui nós fazemos uma continha. Subiu 26% da tributação. Então, a carga tributária subiu. Então, eles fazem essa comparação para dizer que a carga tributária no Brasil, ele sabe se ela é alta ou não. Então, a OCDE sinaliza que a carga tributária no Brasil está baixa comparando com os demais países. 34%, inclusive eles fazem comparação com a Dinamarca, com a Suíça, mas o PIB aqui, eles teve um crescimento aqui, então ele está igual. A arrecadação aqui no Brasil igualou com os países de primeiro mundo. Então o governo arrecadou, porque o governo arrecadou, a arrecadação é baseada no tributo. Então a arrecadação que é feita dentro do país, eles entendem que houve um consumo, então os grandes lá, eles entendem que está nas mesmas igualdades. Por isso não é considerado alto. Mas para falar a verdade para você, não está errado dessa maneira. Só que o que está acontecendo é o seguinte: se querem fazer essa comparação com os outros países, no caso, já falei para vocês aqui da Suíça, a Dinamarca, de muitos veículos de comunicação que você vai ver, eles estão colocando para nós somente a arrecadação comparada com o produto interno bruto. Então, se for para falar de arrecadação, ok, beleza, está correto, ok. O Brasil está num patamar muito bom de arrecadação de tributos aqui. Agora, eu faço a pergunta aqui: e o retorno para nós aqui, de Bandeirantes, dessa arrecadação? Se o país está muito bem, equilibrado na arrecadação, ok, beleza, parabéns. E o retorno desta contribuição, dessa arrecadação aqui para a nossa cidade e demais cidades do Brasil? Essa é a diferença que você tem que entender e analisar. Então, sempre que colocar alguém que diga que a carga tributária no Brasil não é alta, a OCDE coloque que o Brasil está abaixo de outros países mais evoluídos. Entende? Tá bom, bacana, ótimo. Se você tem essa informação, você vai entender que o Brasil está uma maravilha na arrecadação. Porém, você tem que entender que o Brasil está indo bem na parte de arrecadação, de tributação dos impostos. O Brasil está 100%, ok? Agora, pensa comigo. E o retorno dessa contribuição? Então, você marque aí. Você pega um papel, uma caneta e marque aí essa questão. O artigo 5º, o artigo 6º da Constituição do Brasil, o artigo 5º, você tem que ler. Aqui, ó. Todos os direitos, os deveres e os direitos que você tem
principalmente na questão social. O artigo 6º da Constituição do Brasil é muito claro. Ele é curtinho, mas é muito explicativo. É importante que você estude a Constituição do Brasil, principalmente o artigo 6º da Constituição. Aqui diz que é dever do Estado dar para a população brasileira saúde, educação, transporte, segurança. Então, seja, se for para falar de arrecadação, 100%. Nós estamos abaixo de 34%. Só que isso aí é o que arrecadou. E o que devolveram para nós. E o investimento que o governo federal, estadual e municipal está fazendo aqui. Isso ninguém fala. E é sobre isso que nós estamos abordando. O retorno de tudo esse tributo pago, nós não temos o retorno. Dá uma olhada aí na sua cidade. Vou te dar um exemplo. Na sua cidade tem metrô? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Cidade de São Paulo. São Paulo tem metrô, só que aquela metragem de metrô não atende a demanda. Ou seja, é necessário que tenha o metrô, mas a quantidade de metrô em São Paulo corresponde ao número de moradores, de tributários que tem lá no estado de São Paulo? O governo estadual, municipal e federal tem que ver isso aí. Na rua da sua casa, abra a porta da sua casa e olhe. Tem asfalto? Tem meio-fio? Tem luz? Tem esgoto? Tem água encanada? Tem iluminação pública? Tem tratamento de esgoto aqui na cidade? Nós temos segurança aqui em Bandeirantes? Nós temos uma escola pública de primeiro mundo aqui em Bandeirantes? Como que são as escolas aqui em Bandeirantes? As escolas públicas são de primeiro mundo? E aí na sua cidade, a escola que os seus filhos vai, pública, é de primeiro mundo ou não? Em relação em questão à arrecadação, o Brasil está indo bem. Agora no retorno. Então, o que acontece? Nós tirarmos do nosso bolso para nós termos uma escola melhor, uma saúde melhor, uma segurança melhor, uma moradia melhor. O que era para o governo federal, estadual e municipal fazer, não fazem. Nós somos obrigados a enfiar a mão no bolso e fazer. Pagamos 2 vezes. Uma comparação que eu falo para você. Pega umas fotos antigas das casas antigas que existiu aqui no Brasil. Aquelas bem antigas mesmo. Ali dos anos 1930, 1940, 1950. E presta atenção. As casas tinham um muro alto ou os muros eram baixos? As cercas eram eletrificadas ou não? As escolas eram boas naquela época ou não? Aí vai alguém aparecer aqui e dizer, mas naquela época a quantidade de moradores, a quantidade de pessoas era bem menores do que hoje. Tudo bem, mas a arrecadação é compatível com o número de habitantes da cidade, como eu falei. A arrecadação é baseada no número de pessoas que estão pagando o tributo. Quando é menos pessoas, arrecada-se menos. Como Bandeirantes cresceu agora, então arrecada-se mais. Como a sua cidade cresceu mais, arrecada-se mais. As escolas eram melhores, você tinha aula de francês, de latim, de inglês. À medida que vai arrecadando cada vez mais, não está tendo retorno. Não está tendo retorno. Então você tem que dobrar a sua tributação. O valor dos impostos está dobrando em cima do pobre. Por que que isso acontece? Você sabe? Eles deveriam explicar isso nas escolas, né? Mas, por algum motivo, eles
não permite que você tenha acesso a essas informações. Vamos lá. A organização, a OCDE, diz constantemente que nós estamos abaixo da média de arrecadação, que é os países, o Brasil está abaixo. O Brasil arrecada isso aí, 34%, tá legal? Só que ele não retorna. Então você vai ter que pagar para ter aquilo que você pagou e não teve. Então você vai ter que pagar 2 vezes. O artigo 6º da Constituição diz aqui, ó, talvez muito por falta de informação, de conhecimento, não sabe, mas o artigo 6º da Constituição diz tudo isso que eu estou falando para você aqui. O governo, ele arrecada os impostos e ele deve devolver para nós. E não é o que está acontecendo aqui no Brasil. Então você veja bem, à medida que foi aumentando a carga tributária, foi aumentando a não prestação de serviço, foi parado a devolução, então por isso que aumentou o preço das caristias. Cesta básica, gás de cozinhas, gasolina, óleo diesel, tudo isso aí está aumentando, transporte, está aumentando tudo. Por quê? Porque o governo municipal, estadual e federal arrecada, mas não devolve para nós da maneira correta, de acordo com aquilo que diz aqui no artigo 6º da Constituinte. Então, quando fazem essa comparação entre a Dinamarca e a Suíça, que a arrecadação nossa está indo bem, quando ele vem falar para mim que a nossa arrecadação do Brasil é baixa, concernente aos países do primeiro mundo, eu falo, ok, você está certíssimo, a arrecadação igualou. E o custo de vida? E a vida dos países de primeiro mundo? E o salário, a segurança, a educação, a moradia dos países de primeiro mundo? É igual aqui no Brasil? Eu pergunto para os governantes, é igual? Fica aí para você responder. Então, quando os secretários dizem que a arrecadação aumentou, que a arrecadação está nos níveis do patamar, eles não estão defendendo o contribuinte, eles estão defendendo o governo federal. Eles estão contra você, contra mim e defendendo o governo federal. De acordo com a OCDE, nós estamos indo muito bem. De acordo com a Dinamarca, a Suíça, os países de primeiro mundo, mas nós estamos indo muito bem com a arrecadação. Agora vejam a devolução na saúde, na educação, na moradia e na segurança. Compare o Brasil com os países de primeiro mundo. É a mesma coisa? Hein, senhores secretário, prefeito, deputado estadual, federal? É a mesma coisa? É complicado. Vamos fazer essa comparação? Quando nós fazemos essa pergunta para os vereadores, secretários, prefeitos, deputado e presidente, a teoria deles cai por terra, porque não tem como. Eles arrecadam acima do normal, não retorna para nós e nós temos que estar pagando do nosso próprio bolso se nós quisermos uma situação melhor. Ou seja, nós estamos pagando 2 vezes, entendeu? Então, esse aqui, eu quero te dizer para você, este aqui é um dos vários vídeos que eu vou fazer para você com respeito à tributação aqui do nosso Brasil. Como que é feito a tributação e como que é feito o investimento, o retorno da tributação aqui para nós. Então é importante você acompanhar os outros vídeos meus que virão e outros vídeos que já tem aqui no canal. Então eu convido você a se inscrever no canal, dê o seu like e compartilhe com as pessoas, ok? Então o próximo vídeo que eu vou gravar aqui, presta bem atenção. O próximo vídeo que eu vou trazer aqui é o seguinte, presta atenção, por que o pobre paga mais impostos aqui no Brasil do que o rico?
Você sabe por quê? E eu também vou fazer comparação entre o Brasil e os outros países concernente à tributação, como que é feito aqui, como que é feito nos outros países, para que você possa entender a questão da tributação. Estarei também colocando para vocês, dentro da questão que é colocada aqui no Brasil, sobre arrecadação tributária, a gente consegue ver se conseguimos diminuir um pouco a questão da pobreza, da miséria, distribuição de rendas aqui no Brasil, desigualdade social. Por quê? Porque aqui no Brasil é muito injusto a maneira que foi criada a tributação e o retorno. Por isso que existe tanta desigualdade dessa maneira aqui. E ninguém quer mudar. Entra governo e sai governo, não muda. A última mudança tributária que aconteceu aqui no Brasil, sabe quando foi? Em 1965, a reforma tributária. E nós estamos, desde 1965, parados no tempo. Não houve mudança. Nenhum prefeito, nenhum vereador, nenhum deputado, nenhum presidente não querem a mudança. Não querem fazer uma mudança na medida tributária, ou seja, o retorno daquilo que nós pagamos. Não está acontecendo isso aí, por isso que o Brasil está afundando, os pobres cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. E eu convido você aqui a se inscrever aqui no canal do Misael Honório, dê o seu like, o seu dislike e compartilhe com as pessoas, porque eu sempre digo, conhecimento é poder. E quanto mais você conhece, mais distante você fica da escravidão. Um abraço, hein?